Olá, boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo e bem-vinda à transmissão de hoje. Agradeço a sua presença. O tema de hoje é Você tem o poder de se curar. A gente vai aprender mais sobre o poder de cura que existe dentro do ser humano, essa nossa capacidade de entender a causa de uma doença, praticar os pensamentos curativos e então a gente conseguir se libertar das enfermidades. O tema de hoje foi extraído do livro As Leis de Aço, capítulo 5 do livro As Leis de Aço. O título do capítulo é O Poder que Opera Milagres. Quem tiver interesse pode adquirir o livro aqui comigo, é só enviar uma mensagem no meu WhatsApp. Antes disso, daremos início à prática das orações. Ó grandioso Deus do planeta Terra, Senhor Elcantari, Mestre Ryuho-Kal, Buda primordial do grande universo, o Deus Criador, a fonte de todas as vidas. Agradecemos de coração por nos conceder diariamente a grandiosa luz. Ó Espírito Guardião e Espíritos Guias, muito obrigado pelas orientações. Ó Senhor Elcantar, por favor concedei a luz a todos os pedidos de oração. Ó Espírito Guardião e Espíritos Guias, por favor concedei as orientações necessárias. Muito obrigado. As palavras da verdade proferidas por Buda. Ryuho-Kal. No grande universo sempre houve a luz é a energia de Buda. Graças à energia vivem as pessoas, a energia de Buda criou a história da humanidade e será suprida eternamente. Esta luz eterna vem do mundo celestial e predomina sobre a terra. Esta é a luz celestial. Ao passar pelo prisma de Buda, manifestaram-se as 7 cores do arco-íris, arqueando sobre o céu. Pode-se ver aqui a misericórdia de Buda. Amarelo é a cor do ensinamento, branco é a cor da salvação, vermelho é a cor da justiça, violeta é a cor da obediência, azul é a cor do pensamento, verde é a cor da harmonia, prata é a cor do progresso. As 7 cores se ajudam mutuamente e surge então o reino búdico. O reino búdico brilha vivamente com a junção dos bodhisattvas. Este é o reino do amor, ou o reino da misericórdia. Este é o reino da sabedoria, ou o reino do ensinamento. Especialmente, é o reino das almas que vivem em paz. As almas originais são os filhos de Buda. Os filhos de Buda se tornaram seres humanos verdadeiros. Os seres humanos verdadeiros possuem espiritualidade. Os espíritos são poderes imortais. Os espíritos são forças imortais. Os espíritos são entidades reais. Os corpos físicos são as sombras dos espíritos. Isto é, vocês são os barcos que navegam abaixo do grande rio. O grande rio é o símbolo do curso das vidas. Cada qual navega rio abaixo como um pequeno barco. Portanto, você precisa de um barqueiro. Sem ter um próprio barqueiro, com certeza encalhará. O barqueiro é, na verdade, o seu coração. Se o seu coração comete um erro, o barco numa grande rocha se despedaçará. Assim, você precisa também de uma vara de bambu. Esta vara de bambu são as palavras da verdade. Ao descer uma forte correnteza, você precisa empunhá-la. Assim conseguirá mudar o seu curso. As palavras da verdade significam o ensinamento de Buda. Buda se iluminou e proferiu as palavras da verdade. E o ensinamento de Buda se tornou uma mina de ouro. Esta mina de ouro sugere vários ensinamentos. Esta é outra expressão da verdade de Buda,
ela ilumina os seus dias. Ou, em outras palavras, são os frutos da misericórdia de Buda. Todos vocês, ouçam-me aqui e agora. Nunca se percam no caminho, agora e para sempre. A mão guia já foi acenada. Por favor, sigam esta alva mão e avancem sempre, sempre retos. Suas vidas não se limitam somente a este mundo. Elas possuem 3 aspectos: o passado, o presente e o futuro. Seus passados já se foram, ainda assim, seus erros permanecerão em seus corações. Esta é a razão pela qual vocês devem compreender os outros e, quanto a si mesmos, devem refletir sobre suas ações. Vocês e os outros não são distintos. Ao contrário, ambos são filhos de Buda, irmãos e irmãs. De hora em diante, nutram-se mutuamente e é hora de se perdoarem mutuamente. Esta é a lei eterna, que permeia o presente e o futuro. Sim, de fato, é a luz na noite de trevas. A noite de trevas deste mundo é inferno, e assim é também no outro mundo. Com a nossa descida a este mundo, o sol da verdade está programado para ascender. Agora estamos vendo o sol nascente. Ele lançará luz sobre o futuro para convidar os tristes ao reino búdico. Agora aqui é o comando. Não deverá haver conflito neste mundo. Não deverá haver desconfiança neste mundo. Não deverá haver crime neste mundo. Não deverá haver mau espírito neste mundo. Não deverá haver demônio no próximo mundo. Somente o mundo ideal. A utopia deverá ser concretizada. Todas as pessoas amam uns aos outros, vivem em harmonia, acreditam uns nos outros. Eis o mundo da utopia. Todos nós podemos ser a luz de Bodhisattvas. Creiam que a luz é real, creiam que o amor é real, creiam que a verdade é real. São esses os fatos a serem transmitidos. Nós, a luz de Bodhisattvas, nos unimos. Juntos trabalhamos para mantermos o correto coração e vivermos em sintonia com as palavras de Buda. Aqui nós juramos assim fazer. Oração ao Senhor. Ó Senhor, El Cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor, nosso Pai, protegei a terra, planeta do amor. Protegei-nos de todos os males, dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz. Agradecemos de coração. Oração ao Espírito Guardião e ao Espírito Guia. Vós que estáis dentro da minha alma, fonte da minha vida, luz da minha esperança, base da minha sabedoria, escudo da coragem em mim. Vós que estáis bem no fundo da minha alma, ó Espírito Guardião, ó Espírito Guia, ajudai-me no aprimoramento dia a dia, lapidai o meu coração dia a dia. Guardai-me de todos os males, concedendo-me uma boa inspiração, corrigindo o rumo da vida dia a dia. E para melhor vivência minha, guiai-me dia a dia. Muito obrigado. Oração para exorcizar os maus espíritos. Ó Senhor, emprestai a vossa força. Ó Senhor, dá-me a força
para exorcizar os maus espíritos. Ó Senhor, El Cantar, não há maus espíritos que se oponham ao Senhor, não há demônios que possam superar a vós. Ó Senhor, estai comigo, ó Senhor, lutai comigo. Light, cross, light, cross, El Cantare, fight! Light, cross, light, cross, El Cantare, fight! Ó Senhor, muito obrigado pela orientação. Prece da cura. Ó Senhor, El Cantare, sob vosso nome nada é impossível. Todos os espíritos do mal temem o Senhor. Diante da vossa luz, todos os focos de doenças só têm a desaparecer. Ó Senhor, transformai a vossa luz em amor e curai as doenças. Em vós eu creio, ó onisciente, onipotente Senhor. Lamur, Tot, Renchar Crowd, Ofelis, Hermes, Gautama Siddhartha. Ó El Cantare, onisciente, onipotente Senhor, perdoai os nossos pecados, dai-nos a força, a coragem e a esperança para viver. El Cantare, healing. El Cantare, healing. Muito obrigado pela orientação. Ó Senhor, El Cantare, espíritos guias do mundo celestial e seres espaciais que protegem a Terra, muito obrigado pela vossa orientação. Falando sobre o tema de hoje, o Mestre Okawa nos ensina um relato, um exemplo de milagre, que é sobre a dermatite atópica, que é uma doença na qual, quando a sua pele fica exposta à luz solar, ela fica toda cheia de manchas, aparece uma série de manchas na pele, e isso é uma doença que existe no mundo. Existem também doenças incuráveis e estranhas, como, por exemplo, a dermatite atópica, e que, em sessões de pergunta e resposta, o Mestre Okawa consegue fazer uma leitura espiritual da pessoa, ela aí consegue identificar a causa, a pessoa trabalha a causa daquela doença, e então a pessoa se livra daquela doença. E a dermatite atópica é um exemplo disso. Como disse agora, a dermatite atópica é uma doença na qual você não pode tomar sol, porque o seu corpo fica exposto, ele fica todo cheio de alergia quando exposto à luz solar.
E um membro da Rap Science no Japão fez uma pergunta ao mestre sobre a dermatite atópica e o mestre Okawa, então, leu a alma dessa pessoa e foi constatado que ele foi um extraterrestre na vida anterior, essa pessoa que tinha a dermatite atópica, e então ele viveu em Marte na vida passada. Foi feita a leitura pelo mestre Okawa e constatado que essa pessoa havia vivido em Marte na vida passada. E como Marte é um planeta muito quente, a luz solar lá é muito forte. A parte ensolarada de Marte é intolerável, não dá para você aguentar a tamanha luz, tamanha a força da luz solar naquela região e, como consequência, a temperatura muito alta. Já as regiões que ficam nas sombras, a temperatura é muito baixa. Qual é a solução, então, para algumas espécies que vivem em Marte? É viver no subsolo, que então fica longe da luz solar e consegue ter uma temperatura adequada para poder viver. E essa pessoa hoje, como um ser humano, na vida passada ela viveu em Marte e ela era uma espécie de topeira, vivia embaixo do solo e essa topeira ela estava sempre fugindo da luz solar. E essa tendência de sempre fugir da luz solar ficou gravada na alma dessa pessoa e então toda vez que ela se expunha ao sol, se expunha à luz solar, ela tinha alergia à dermatite atópica. Isso o mestre Okawa disse a essa pessoa. Essa pessoa, então, trabalhou a causa daquela doença e, menos de um mês, a dermatite já tinha desaparecido do corpo. Isso é um exemplo de doenças que são geradas pelo karma ou doenças que são geradas pela tendência da alma da pessoa e, então, quando a pessoa identifica a causa da doença, pode ser que você tenha alguma doença que você não sabe o porquê você tem essa doença, mas se você se dedicar à vida espiritual, à dedicação à recitação dos sutras, à leitura dos livros, frequentar o templo, você começa a entender essa questão, você começa a entender a causa dessas doenças e então essas doenças podem ser curadas. A doença desaparece quando o paciente descobre a sua verdadeira causa. Por exemplo, na psicoterapia, há a regressão hipnótica, quando as causas de um sintoma, eles são voltados no passado e a pessoa identifica uma causa no passado, identificando a causa no passado, corrigindo essa tendência do passado, ela consegue mudar uma doença que está no presente. Há relatos também de pessoas que descrevem períodos de quando viviam no mundo celestial ou até mesmo encarnações anteriores. Mas essas memórias de vidas passadas, elas duram até os 5 anos. Até os 5 anos, se for trabalhada, a pessoa, no caso a criança, ela consegue resgatar algumas memórias das vidas passadas. Mas, conforme a pessoa começa a frequentar a escola, ela começa a adquirir conhecimentos desse mundo, essas memórias do passado vão sendo substituídas por conhecimentos e experiências deste mundo material e, como consequência, essa pessoa ela acaba esquecendo as vidas passadas. Por isso que, na vida adulta, é tão difícil a gente lembrar a vida passada, porque você foi passando por uma série de experiências, você foi passando por uma série de... Você foi adquirindo uma série de conhecimentos e isso acaba sobrepujando, ficando acima dessas memórias das vidas passadas. Cada pessoa passa por várias vidas e para muitas pessoas enfermas, a causa das doenças está numa encarnação interior. E quando é feita a leitura de vidas passadas, é possível analisar causas de doenças da encarnação atual. Um outro exemplo que o mestre Okawa nos concede é de também uma leitura espiritual feita no Japão,
uma pessoa ela tinha uma tendência de sempre ser submetida a cirurgias. Volta e meia ela tinha que fazer algum tipo de cirurgia. Tinha algum tumor, ela tinha que remover o tumor, removia o tumor, aparecia outro, e ela estava sempre sendo cortada. E ela fez então a pergunta ao mestre do motivo pelo qual essa pessoa tinha que passar por esses cortes constantes. E o mestre conduziu a leitura e ele constatou que na vida passada essa pessoa tinha sido um samurai. Sendo samurai, ela cortou muitas pessoas. E ela gerou um karma de corte. Só que nessa vida, esse karma tendo sido acumulado na vida passada, nessa vida, ela então adquiriu o karma de ser cortada. Na vida passada, ela cortou pessoas, já nessa vida, então, ela, como resgate kármico, ela teve então que se submeter a ser cortada. Isso é mais um exemplo de como doenças ou situações da nossa vida podem ter influência nas vidas passadas. A regressão hipnótica, por exemplo, quando uma causa é identificada, aquilo que você pode chamar de karma fenomenizado, ou seja, a manifestação do karma neste mundo, começa a romper e a pessoa começa a se curar. O ponto-chave é, a pessoa passa a ter consciência da verdadeira causa. Quando a pessoa passa a ter consciência da verdadeira causa, a doença começa a regredir. Quando a pessoa entende a causa da doença, a doença começa a regredir. E como nós somos filhos de Deus, somos parte da luz do Senhor, El Cantare, todos nós possuímos a capacidade de se curar. As doenças, elas se curam. Lógico, o tratamento médico ele é necessário e importante, mas você precisa acreditar também que dentro de você existe a capacidade de cura. A gente não está dizendo para você não ir ao médico, a gente não está dizendo para você buscar, não está falando para você não buscar tratamento convencional, mas concilie o tratamento com a crença no poder de cura. Não há problema nenhum em você participar de um Qigong, assistir uma palestra do mestre, participar de um seminário de Koan, de pousada, e, através disso, você conseguir se curar. Ou meditar, orar, buscar a raiz do seu desequilíbrio. Você consegue ter a cura através desse processo. Você tem esse poder de cura. É um erro pensar que Deus cria as doenças. Deus, o Senhor Cantare, ele é pura misericórdia. Ele é bondade total. Ele não vai criar a doença para punir ninguém. Quem cria as doenças somos nós mesmos. É a própria mente humana que cria as doenças. É a energia do pensamento desarmonioso da nossa mente. A nossa mente está em desarmonia. Ao longo do tempo, essa desarmonia sendo prolongada, ela vai causar algum tipo de doença. Por isso, então, nós precisamos do poder positivo, o poder da correta fé. Que é você acreditar que, mesmo que você esteja doente hoje, isso é algo temporário. Você está assim, mas você não é assim. Que você tem, sim, a capacidade de se curar. A religião, ao longo do tempo, ela foi associada à cura de doenças. Muitas enfermidades foram curadas ao longo do tempo. Quando você tem a fé correta, a sua mente se purifica e ela se enche de luz. Isso porque a natureza divina que há em você recupera o seu verdadeiro brilho. O poder da correta fé, o poder da crença em Deus, em El Cantare, é uma energia mental muito poderosa. Lembre-se disso. A crença é uma energia mental muito poderosa. Quando você acredita, você está acessando uma energia imensa, uma energia muito forte. Não se preocupe tanto assim com a cura. Se você insistir demais nisso, isso pode virar um apego.
A doença é causada por pensamentos negativos. De 70% a 80% das doenças têm causas espirituais. E esses pensamentos negativos, então, eles acabam atraindo maus espíritos e, quando o mau espírito ele possui a pessoa, a doença piora ainda mais. Mas se uma pessoa ela atraiu um mau espírito, a causa está na própria pessoa. Por isso, a própria pessoa tem que trabalhar a mente, ela tem que praticar reflexão e mudar a maneira de pensar. Não trate a doença só como algo negativo. Uma enfermidade, uma doença, pode ser uma oportunidade oferecida pelo céu para que você reflita sobre a sua vida. Investigue se você valoriza a harmonia na vida e se está se esforçando diariamente para se aprimorar. Tenha coragem para corrigir o seu modo de viver. Continue avançando e valorize esse sentimento da crença. Acreditar que a crença tem um poder enorme. Acreditar que quando você tem a crença na cura, a luz do Senhor vai chegar até você e ajudar você a se curar. Esse foi o tema de hoje. Muito obrigado pela sua participação e tenha uma ótima noite.